Salve, nação corintiana, aqui é o Rô Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, antes de falar as notícias, eu vou ficar de 2 a 3 dias mais ou menos ausente do canal, porque eu estou me mudando, então espero a compreensão de vocês, né? Vou trazer novidades assim que voltar. Não só notícias, mas com novidades no canal. Enfim, vamos falar sobre o Rony. Rony, cria da base, 24 anos, Corinthians tem 100% dos direitos econômicos do atleta. Tem um time do Qatar aí vindo com uma proposta para ele de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais quase. E eu acho que seria viável o Corinthians realmente fazer essa venda dele, porque ele perdeu espaço, ele dificilmente vai ter espaço, porque com o Moscardo titular e a base que tá vindo forte e que com certeza joga melhor do que ele, os garotos, ele vai perder muito espaço. Então eu acho que tá mais do que certo vender ele, porque também eu acho que já deu ele. Ele não vai jogar mais do que aquilo que ele jogou, né? Mas enfim, desejamos boa sorte a ele e que o Corinthians acabe vendendo realmente ele. Vamos falar sobre Vitor Pereira. Como sempre, ele é um poeta de boca calada. E deu entrevista lá na Europa lá, e falando sobre Corinthians, né? Da torcida, que tinha um grande carinho pela torcida. Nossa, que carinho, né? Que gostou muito de estar aqui, que quando ele ficava dentro do estádio era uma coisa muito bonita, papapá, e toda aquela baboseira, né? Só para limpar o caminho e depois vir com a bomba. Enfim, limpa o terreno e depois vem com a bomba, mais ou menos isso. E aí ele falou sobre o porquê dele não ter ficado no clube, que foi simplesmente por causa de grana e porque o clube não tinha um projeto. E então fazer melhor do que ele tinha feito no ano passado, ele não iria conseguir no próximo ano. Então por isso ele escolheu, assim como no Porto também ele acabou saindo. Então ele fez essa comparação e depois falou que enquanto ele estava dentro do clube, ele era um irmão. Depois que ele saiu, ele era um delinquente. Por que será que ele era delinquente? Eu só gostaria de saber disso. O que ele acha disso? Será porque ele foi um traíra? Será porque ele foi, sei lá, uma pessoa sem educação, né? Já que ele falou que o futebol brasileiro aí é sem educação. Ele teve educação pelas pessoas que queriam o bem dele no clube? As pessoas que torciam por ele dentro do clube? Quer dizer, eu acho que ele não teve educação, né, nesse ponto. E ainda foi, querendo ou não, traíra, para não falar mau caráter, entre outras, né? Porque o que ele fez foi ridículo, não foi coisa de homem. Mas enfim, ele tem boca para falar, a gente tem ouvido para escutar, mas também tem boca para responder, né? Corinthians! Vamos falar sobre o Duílio. Bom, o Duílio, ele simplesmente teve que ontem dar satisfações, né, na reunião do Conselho Deliberativo que teve ontem. E as questões em pautas era o Pedro, era a venda dos jogadores, e também os ingressos, né, com a nova plataforma, por não estar funcionando direito. E aconteceu o que a gente já sabia. Ele falou que do lado dos jogadores, as vendas basicamente foi para pagar dívidas, até a venda do Murilo, que não havia necessidade. Falou também que acabou saindo uma oportunidade de venda e que foi para dívida também, que seria uma coisa normal, né, dele falar. E a questão dos ingressos e tal, de tá tendo problemas. Ele falou que o problema teve nas migrações, né, do plano A para o plano B, enfim, e que aos poucos está caminhando. Ou seja, é sempre no molde dele, sabe? Ele sempre vai levando com a barriga o negócio e sempre mais para frente. É que nem o seu Andrés, né? Fazia dívida aqui, depois a gente paga, e a gente viu onde está o clube atualmente, né? Mas enfim,
É uma palhaçada, essa porcaria desse conselho deliberativo aí, não adiantou porcaria nenhuma essa reunião. Todo mundo sabe que não iriam questionar, mas não ia fazer a mínima, sabe? Eu acho isso uma perda de tempo, é uma palhaçada para não falar outra coisa. Bom, vamos falar da nova camisa 3, né, do Corinthians. Acabou sendo vazada aí, como vocês podem ver as imagens, eles fazem referência aos 40 anos do bicampeonato paulista, da democracia corintiana, né? E amarelo, essa camisa, justamente porque o Casagrande, alguns jogadores, né, Casagrande, o Sócrates, entre outros, estavam, né, presentes de camisa amarela lá no próprio comício lá que eles querem, né, diretas já. Pelo que dá para ver, assim, é bonita, a camisa realmente ela é bonita, né? Podiam melhorar um pouquinho? Sim, podiam melhorar um pouquinho, mas assim, no meu entender, foi uma bela camisa. Se for ver das últimas que fizeram, acho que essa daí é muito bonita realmente. Corinthians! Bom, vamos falar do candidato à presidência do Corinthians em novembro, do André Luiz, né? Que ele simplesmente quer colocar o vice dele, se ele for eleito em novembro, ele quer colocar simplesmente o Milton Leite, não aquele comentarista e tal, narrador e tal, mas do vereador Milton Leite. E suspeito aí em corrupções, aí anos atrás e tudo. E aí você imagina, né? Esse cara aí como vice dele, ele do clube. Você imagina o que vai ser esse Corinthians em 3 anos. Não, você imagina. Antes disso, já teve um monte de porcaria, você imagina esses 3 juntos. Mas enfim, eu espero aí que os conselheiros votem realmente em novembro e pensem no clube. Porque se pensar nesses caras, pelo amor de Deus, a gente vai estar frito. Corinthians! E falar sobre o Corinthians também, né? Que a gente vai jogar aí quinta-feira contra o Fortaleza. Tem a volta do Fagner. Ele tá não tá tão em forma assim, né? Como dá pra... assim, teve algumas fotos dele que ele tá um pouquinho, parece acima do peso. Mas enfim. Ele está apto para o jogo. Renato Augusto também voltando sem nenhum problema. O Moscardo voltou da seleção, né? Acabou não fazendo o segundo jogo pela seleção lá do pré-olímpico, porque teve uns acontecimentos semana passada e aí cancelaram ontem o jogo, né? E Matias Rojas e Bruno Mendes depende muito da seleção deles. Se ele realmente vai jogar ou não, ou se vai jogar pouco. Vamos ver, mas a chance é grande do Moscardo, Fagner e Renato Augusto estarem de titular. E as ausências do Matias Rojas, Bruno Mendes e o próprio Michael, né? Que acabou sendo expulso lá contra os porquinhos. Bom, é basicamente isso. Esperamos que o Corinthians vença esse jogo, que a gente precisa sair dali perto da zona do rebaixamento, né? Estamos próximos. Mas é basicamente isso. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!